Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos hoje aqui para mais uma aula de epidêmio e hoje nós vamos dar uma pausa aí nos conteúdos, digamos assim, não é bem uma pausa, mas não vamos falar de um conteúdo específico da epidêmio, mas vamos falar um pouquinho sobre a questão dos artigos científicos, porque a partir de agora, né, nas nossas próximas aulas, nós vamos começar a trabalhar com os indicadores e depois com os tipos de estudo. E esses dois itens que nós vamos trabalhar, que faz parte da nossa disciplina, vai ser necessário que vocês aprendam e tenham muito claro como que faz a leitura desses artigos científicos, né, e o que nos interessa em relação aos artigos. Embora pareça muito, né, assim, boba, essa questão de como ler os artigos e o que os artigos querem nos dizer, existe uma grande dificuldade do pessoal, de uma maneira geral, saber o que é um artigo científico, né? Conseguir classificar esses artigos e conseguir ler o que realmente interessa nesses artigos, tá? Porque tem uma, uma ideia, né, que assim, que é só fazer a leitura e pronto. E não é bem isso. Tá? Existe uma interpretação por trás dos artigos científicos que precisam ser feitas. E muitas vezes os alunos perdem esse essa questão da interpretação do que realmente eu tenho que absorver daquele artigo. Tá? Então a gente vê que tem uma dificuldade de interpretar muito grande, e isso atrapalha o estudo de vocês. E eu falo isso com uma grande certeza, porque no semestre passado, que eu estava com as turmas de TCC, que é lá no final, e o pessoal apresentou uma grande dificuldade de compreender o que é cada parte do artigo e o que me interessa. Porque se você sabe o que é cada parte, é fácil quando você vai montar o seu trabalho. Só que o pessoal não entende isso. Então, isso tem que ficar muito claro na ideia de vocês e também para as nossas atividades. Porque mais para frente, quando a gente vê os tipos de estudo, que já é uma parte aí dessa atividade da interpretação dos estudos, tem-se uma necessidade de entender o que aquele estudo está apresentando. E isso muitas vezes o aluno passa despercebido e ele perde ali a oportunidade de estar aprendendo com aquele artigo, tá? Faz uma leitura muito superficial do que seria o que é a essência mesmo do artigo que realmente está importando naquele artigo, o que me interessa naquele artigo. Tá? Então, é isso que a gente vai conversar um pouco hoje. Primeiramente, a gente tem que entender que nem tudo que está publicado como artigo científico realmente apresenta uma boa qualidade. Tá? Muitas vezes acontece, principalmente nesse meio que vocês estão, assim, meio que eu falo no meio do curso, né? O pessoal da biologia até que está mais para o final, mas o pessoal da enfermagem que está no meio do curso tem uma dificuldade de entender que nem tudo que é colocado como artigo científico e que está na internet como artigo científico quer dizer que aquilo tenha qualidade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto para a gente discutir. Primeiro é entender onde procurar esses artigos, por que é importante saber onde esse artigo está, tá? Porque isso dá uma melhor qualidade àquele material que você está lendo. E em segundo, é que a gente tem hoje um fenômeno chamado de revistas predatórias, né? Que são revistas científicas
sim, mas que tem como objetivo lucrar, né? E essas revistas, elas aceitam qualquer tipo de trabalho, sem uma verificação detalhada se realmente aquele trabalho é bom ou não. E aí a gente corre o risco de, às vezes, pegar um artigo científico na internet e estar lendo material de baixa qualidade. E são justamente esses materiais, geralmente de baixa qualidade, que vão ser os primeiros que vão aparecer no Google, tá? Porque essas revistas pagam o Google para aparecer na frente. Então a gente tem que ter primeiro uma noção que nem tudo que está publicado como artigo realmente é bom, tá? É bom. E esse é um grande problema, porque às vezes você vai pegar artigo científico de revistas ruins, onde o artigo está errado. Ah, mas como que isso acontece? Acontece por conta dessas revistas predatórias, né? Onde não tem um bom método, não tem uma análise estatística correta, não tem uma escrita correta. Tá? Isso pode acontecer. E isso não é incomum. A mesma coisa vale para os capítulos de livro. Tá? Os capítulos de livro, esses livros que a gente acha na internet, que tem um monte de capítulo, que é um monte de trabalho tudo misturado, a qual eu também já publiquei nesses capítulos de livros, são trabalhos de, às vezes, muita baixa qualidade que vão ser publicados ali, tá? Que apresentam erros grotescos. Porque o que acontece esses livros? A intenção das editoras não é escrever um livro e ter uma questão científica ali atrás, não, tá, gente? A questão é ganhar dinheiro. E aí a gente tem que ter cuidado quando a gente está falando de coisas científicas. Porque às vezes você acaba errando ou estudando uma coisa errada. Tá? E isso é muito comum de acontecer. Não ache que isso aí é uma coisa rara de acontecer, porque não é. Tá? Muitas vezes, principalmente na minha área aqui de trabalho, que é voltado para a parte da epidemiologia já há muitos anos, que a gente conhece o que é um método e como o método tem que ser desenvolvido, a gente pega trabalhos que fala assim, esse estudo é um estudo transversal, mas não diz o período de tempo. Então, ele não é um estudo transversal, tá? Ou trabalhos que falam assim, esse estudo é um estudo de caso-controle, mas não fala quem é os casos e quem são os controles. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na hora de selecionar esses artigos que a gente vai trabalhar. Isso vale para agora, para essa disciplina e para toda a vida de vocês, e principalmente para aqueles que estão pensando em seguir a vida acadêmica na questão do mestrado e do doutorado. Tá? Porque a gente vê muito erro, infelizmente, uma grande quantidade de erro em relação a esses artigos. E de capítulo de livro, então, nem se fala, gente. Tá? É triste falar isso, mas é o que acontece. Tá? Acontece muito de o que a gente manda para o capítulo de livro, esses livros que são também predatórios, que têm taxa baixa e que não passam por nenhum tipo de correção, são trabalhos muito ruins. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente vai estar estudando. Tá? Isso é importante fazer essa reflexão. Outro problema gravíssimo que está acontecendo agora é em questão das revisões. Tá? Revisões bibliográficas. Existem vários tipos de revisão bibliográfica e existem vários métodos para revisão bibliográfica. Só você colocar que é uma revisão bibliográfica não é o suficiente para delimitar o seu método. Tá? Para dizer como que você fez esse estudo. Você precisa dizer que tipo de revisão você está fazendo. E hoje a gente encontra um monte de trabalho que não traz nada e que você não sabe nem por onde começou, nem por onde terminou. E aí você nota, então, falhas muito graves. Então, a gente tem que ter um pouquinho, né, de cuidado quando a gente está estudando com o material que a gente está estudando para não reproduzir material equivocado, tá? Então, tomem cuidado com isso. Mas como que eu vou saber se um material é bom ou é ruim? Né? Como é que eu vou saber?
Tem como saber isso? Tem, tá? Tem como saber isso. Terminar de tomar um café, senão vai ficar frio. Existe aqui no Brasil, né, a CAPES, tá? A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoas de Nível Superior. Tá? A CAPES é uma agência governacional, né, então controlada pelo governo, e a CAPES, junto com o CNPq, eles fazem, né, eles que se preocupam, né, com essa parte científica do nosso país. Então, o que a CAPES fez ao longo da sua existência, né? Ela começou a classificar as revistas, tá? Revistas ou periódico, tá? Periódico e revista é a mesma coisa, tá? Eles começaram a classificar esse material, tá? Como é que eles classificam? Eles verificam a qualidade do material que está sendo publicado. E aí essa revista recebe então uma classificação. Então nós temos não, né? A CAPES tem uma lista, né, com quais são os periódicos melhores e quais são os piores, tá? A própria CAPES faz isso. Então, nós temos essa lista, ela é dividida, ela assim, ela está passando por um processo. Por que acontece? Até o ano de 2016, as revistas eram classificadas, tá, pela a sua área de concentração. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para vocês verem como que era. E ainda assim, esse sistema até de certa forma ainda está valendo, tá? Aqui é o site do Curupira, que é uma plataforma que faz as classificações, tá? Faz as classificações das revistas, dos periódicos, dos cursos, tá? Dos cursos de pós-graduação, enfim. Então, até o ano de 2016, 2016 aqui, que é o quatriênio, a CAPES trabalha com quatriênios. Até esse ano de 2016, os periódicos, eles eram divididos por áreas, tá? Então, aqui são as várias áreas que tem, né? E aí eram divididos por áreas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, a área da enfermagem, e aí perguntar aqui, pedir para consultar os periódicos da área de enfermagem. Ele vai me dar, então, aqui uma lista gigante, que eu não vou abrir, vou fazer ela ficar menor. Vou selecionar só as revistas A1. O que são as revistas A1? As revistas A1 são as melhores revistas, tá? As consideradas as melhores revistas de publicação na área da enfermagem. Então, vejam, aqui vai aparecer só as A1. Então, tem a área de avaliação e a classificação. Então, eles dividiam dessa maneira, tá? Dividiam por área. Aí, se eu colocar aqui, por exemplo, uma revista, vou procurar, em vez de procurar por área, vou procurar pelo título da revista. Revista de Enfermagem da USP. E botar para consultar aqui. Não achou, não é esse nome. Deixa eu ver aqui o nome correto. Revista da Escola de Enfermagem da USP, o nome da revista. Vou botar para procurar aqui, ó. Ele vai me dizer, essa revista, qual era a classificação em cada área, tá? Em cada área separada. Então, ó, na biologia, ela é classificada como C, na biologia 2, classificada como B5. Então, essa classificação que a CAPES tinha até 2016, ela variava de A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C.
Tá? Então, eram as classificações que tinha, onde o A1 é o menor e aí vai diminuindo conforme vai decaindo a revista. Tá? Então, essa classificação era feita por áreas. E aí, isso gerou uma grande discussão, né? Quando começou as questões dos cursos interdisciplinares e essa visão de ter que ver o mundo como um todo, de você não se apegar só a uma área. Começou a ter muito dessa discussão. E aí, então, a CAPES hoje está passando por uma reestruturação, onde eles não querem mais dividir a revista por área. Tá? Se a revista é boa, ela tem que ser boa para todo mundo. Se a revista é ruim, ela tem que ser ruim para todo mundo. Não pode ser para uma área boa e para uma área ruim. Né? Então, isso era uma discussão feita também pelos pesquisadores. Né? Como é que eu publico numa área e para aquela área ele é bom e para outra é ruim? Ou seu artigo é bom ou seu artigo é ruim. Então, isso aqui está mudando. Só que essa mudança ainda, ela não está uma mudança assim consolidada, tá? Mas a ideia que eles tiveram agora é de fazer o quê? É de juntar, então, toda a classificação em um grupo só. A revista não vai ser mais classificada por área, e sim vai ser classificada em boa ou ruim. Então, eles fizeram liberaram, né, uma lista, né? Nessa lista, então, tem os periódicos aqui, né? O título da revista e aqui o extrato. Só que esse extrato novo, ele começa no A1, tem o A2, o A3, o A4, o B1, o B2, o B3 e o B4, tá? E não tem mais o C, nem o B5. Então, deixa eu só confirmar aqui se não tem mesmo esse B5, que eu não lembro. B5 não tem nem C. Não tem. Termina do B4. Então, mudou como que era a classificação. Então, agora a gente tem A1, A2, A3 e A4, e depois B1, B2, B3 e B4, sendo que a A1 é a melhor e a B4 é a pior. Tá? Então, aqui nessa lista estão todos os periódicos classificados aqui no Brasil. Tá? Então, todas as revistas estão aqui, agora independente da área. Então, se a revista é boa, ela tem que ser boa para todo mundo, para todas as áreas. Se a revista é ruim, ela tem que ser ruim para todo mundo. Tá? Então, por exemplo, aqui, vocês viram lá que antigamente a revista da USP, que eu procurei agora, era A2 para enfermagem, né? E aí, para as outras áreas, B, C. Agora, essa mesma revista, ela é A3 para todo mundo, tá? Então, é como eles fizeram uma reavaliação dessas revistas. Então, essa revista, por exemplo, que para enfermagem era A2, agora ela é A3 para todo mundo. Tá? Então, elas mudaram, as revistas mudaram de classificação. Existe uma briga muito grande ainda, porque muitas revistas, né, se sentiram prejudicadas com essa nova avaliação e estão tentando ainda modificar isso. Tá? Mas, por enquanto, o que está valendo é essa lista aqui, nova, essa lista que saiu com todas. Ó, aqui tem 441 páginas. Tá? É muito, porque é muita revista. Essas revistas aqui são todas revistas que a CAPES considera científicas. Se você procurar uma revista que o nome dela não tá aqui, é porque ela nem revista é. Tá? Nem revista científica ela é. Então, a gente tem que ter também esse cuidado. Tá? Então, assim, vamos mostrar o que está perto aqui nosso. Né? O que a gente tem, por exemplo, aqui na Unemate? Aqui na Unemate, a gente tem a revista de medicina.
O pessoal da biologia, eu não sei se tem revista da parte da biologia. Se tiver, vocês me avisam. Aqui ó, aqui eu vou mostrar para vocês. A gente entra aqui, tem a revista Ciência e Estudos Acadêmicos de Medicina, que é a revista aqui do curso de medicina da Unemat, tá? Então, nós vamos pegar aqui o nome da revista. Nós vamos pegar pelo ISSN, que é o número de cadastro da revista, e vamos olhar aqui na lista qual que é a classificação dessa revista. Então, veja, ó, Revista de Ciências e Estudos Acadêmico e Medicina. Ela é na classificação C. A classificação C ainda tem, tá? O que é a classificação C? São revistas que estão... olha aqui, ó. Elas estão cadastradas, mas elas são consideradas revistas de baixa qualidade. Tá? São consideradas revistas de baixa qualidade. Então, o que a gente espera? Que uma revista C não é uma revista que vai ter o mesmo rigor do que uma revista A ou do que uma revista B. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Porque o que quer dizer? Se publicou na revista C, pode ser que esse trabalho não seja tão bom. E pode ser que tenha falhas. Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando for procurar o artigo. Ah, mas eu vou ter que olhar um por um toda vez que eu ver um artigo? Aí, gente, a gente meio que acostuma a conhecer qual que são as revistas mais populares e qual que são as revistas que estão indexadas. O que as revistas indexadas? Vou mostrar aqui para vocês. Quando eu entro, por exemplo, no Cielo, o Cielo é uma plataforma de... Deixa eu compartilhar aqui. O Cielo é uma plataforma de busca, né, de artigos científicos. Aí a gente vai ver aqui qual que estão indexados nesta área aqui. Tá? Qual que são? Então, aqui, o Cielo é cadastrado pela FASPES, pela CAPES, pelo CNPq, Biblioteca Virtual, o BIREME e a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo. E aí a gente vai ver aqui, então, os periódicos, tá? A lista em ordem alfabética. Então, aqui estão todos os periódicos que vão estar disponíveis dentro da plataforma Cielo. Então, a Cielo, como é uma revista, né? Desculpa, gente, uma base de dados muito conhecida, ela geralmente, as revistas que estão aqui são todas muito bem colocadas, tá? Então, eu encontrei aqui, ó, Jornal Brasileiro de Biologia. Vamos ver qual que é. Ai, quero copiar aqui. Vamos ver qual que é a classificação do Jornal Brasileiro de Biologia no novo CAPES. Ó, o Jornal Brasileiro de Biologia é uma revista A4, tá? Então, vejam que é uma revista bem colocada, tá? Então, o pessoal da biologia é uma boa revista para procurar, tá? Então, a gente cuida muito em relação a isso, tá? Quais revistas estão indexadas nesse grupo aqui do Cielo, tá? Então, não é qualquer revista que vai estar aqui, tá? Geralmente são revistas, ó, vejam que tem um monte de revista, são revistas que têm uma boa classificação, certo? Então, a gente tem que tomar esse cuidado de pesquisar também no local certo, tá? Por isso que a gente fala, procura, não procura, pode procurar no Google? Pode procurar no Google,
Só que quando a gente procura no Google, a gente corre o risco de pegar revistas que não são tão boas. Tá? Então a gente tem que tomar esse cuidado quando a gente fala aí, então, dos artigos científicos. E aí vocês vão notar que, por exemplo, numa revista A1, A2, você dificilmente vai achar algum erro nessa revista. Agora, numa revista C, numa revista B4, é uma revista que você tem que ter um cuidado na leitura, porque às vezes você pode encontrar alguma informação que não está tão certinha assim. Tá? Então, por isso que a gente tem que saber como é que isso aqui funciona. Isso aqui pode mudar? Pode mudar, gente, porque a cada 4 anos a CAPES refaz as classificações, assim como a CAPES também classifica os cursos de pós-graduação. Né? Então, os cursos de pós-graduação são classificados também pela CAPES a cada 4 anos. Então, não é uma coisa que é fixo. Tá? Então, isso aqui pode mudar. Então, as revistas, elas ficam batalhando para, para conseguir aumentar o seu qualis. Por isso que, às vezes, é tão difícil publicar em uma revista, tá? Aqui nesse aqui, ó, vocês vão ver que lá no final são todas as revistas C. As revistas C são justamente aquelas que estão só cadastradas, mas que a gente tem que tomar cuidado, tá? E vocês podem observar que aqui não tem revista só brasileira, tá, gente? Aqui são todas as revistas que podem ser pesquisadas no mundo inteiro, tá? Então, assim, no Brasil, essa é uma classificação. Existe outro modo de classificação? Existe, tá? Existe um outro modo de classificação chamado fator de impacto, tá? O fator de impacto Deixa eu procurar aqui quem criou o fator de impacto. O fator de impacto, ele é um valor que é atribuído às revistas conforme a qualidade dessas revistas, tá? Então, ele foi criado em 1963, ele é um desenvolvimento americano que é para avaliar a produção científica, tá? A produção do periódico. Então, ele avalia quem acessou, quem baixou, quantas vezes baixou, enfim, faz toda essa avaliação. Tá? Então, existe também esse fator de impacto. Por quê? Porque a CAPES tem lá suas regras para fazer essa classificação. O fator de impacto tem outras regras. Tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês a questão de uma revista que está aqui e que tem fator de impacto. Vou pegar uma revista, tá bem famosa, tá, gente? Para vocês verem que tem valor bem alto. A New English. Não vai abrir? Escrevendo errado, será? Não, era para estar aqui. Aqui, essa aqui, ó. A New English Jornal de Medicina, tá? Essa aqui é uma A1. Tá vendo? A1. Aí, nós vamos procurar aqui o fator de impacto dela. É a outra classificação que tem. Essa classificação é internacional, não é da CAPES, tá? Então, olha, em 2000, estão vendo a minha tela? Em 2021, o fator de impacto dessa revista foi de 91,2. É o terceiro maior fator de impacto de um jornal acadêmico. Tá? Então, é uma revista muito, mas muito boa, tá? Dentro da área de saúde. Qual que é o problema dela? Ela só publica em inglês. Tá? Deixa eu ver uma outra aqui do pessoal da medicina. Eu acho que vocês usam... Tá? Tem muita coisa na Nature, né? Pessoal da medicina. Ou falem aí para mim uma revista que é muito popular aí no pessoal da medicina.
Eu acho que a Nature é. Deixa eu ver se tem alguma específica da biologia aqui. A Nature é muito conhecida, né? Então vamos ver aqui, ó. Olha a Nature de Londres. Ela é A1 também. Vamos ver o fator de impacto dela. É uma revista A1 aqui, ó, que o fator de impacto dela é de 40,1. Tá? Então, aqui, o fator de impacto, ele está relacionado, ele varia de 0 até infinito. Quanto mais alto o número, melhor. Então, vejam que a New English tinha um fator de impacto de 90. A Nature tem de 40. Né? Então, vejam que já baixou bastante, né? E aí, se a gente pegar, por exemplo, uma aqui do Brasil, a que eu tinha pegado antes, que é... Como que é o nome? Jornal... Já esqueci. Revista Enfermagem. Aqui, Revista Brasileira de Enfermagem. Vamos ver a Revista Brasileira de Enfermagem, qual que é o fator de impacto dela. Ó, o fator de impacto de 2020 da Revista Brasileira de Enfermagem foi de 0,71. Tá? Então, vejam que tem uma grande variação, né? Então vejam que a Revista Brasileira de Enfermagem, estão vendo como tem uma variação muito grande? A Revista Brasileira de Enfermagem, na avaliação da CAPES, ela é A2, tá? Ela é A2. É uma boa revista, né? A2. Agora, quando a gente vai ver o fator de impacto dela, que é uma questão mundial, né? Do mundo, o fator de impacto dela é 0,71. Tá? Então, aí vocês vejam que baixou bastante, visto que aquele primeiro exemplo que a gente viu da New English, que é uma revista muito pesada, né? Foi de 90,1. Tá? Então, esse valor aqui varia de 0 a 1. Então, quanto mais alto o fator de impacto da revista, melhor vão ser os estudos, mais importantes vão ser os estudos, e assim por diante. Tá? Então, vocês precisam ter essa noção quando estiver lendo alguma coisa, principalmente quando você estiver lendo e perceber que tem muito erro, tá? Até erro de português. Aí vocês dêem uma procurada, qual é o ranking dessa revista, pode ser pelo fator de impacto ou pela essa lista Qualis. Eu vou compartilhar essa lista Qualis lá com vocês, que é a que está atual agora, né? Vou deixar lá compartilhada com vocês. Na nossa sala, porque isso é importante que vocês tenham essa noção para também não saírem falando achando que toda vez que vocês pegarem um artigo, quer dizer que aquele artigo é bom. Tá? Nem sempre o artigo é tão bom assim. Então, tomem esse cuidado quando vocês estiverem estudando, tá? Isso, e aí, quem quiser mestrado e doutorado, nem se fala, tá, gente? Aí tem que ter mais cuidado ainda. E aí, agora eu vou abrir, então, aqui um artigo para a gente estar trabalhando. Tá? Eu vou... alguém sugere algum tema? Tem algum tema? Urgência e emergência? Urgência e emergência? Pode ser. Deixa eu ver se tem estudo epidemiológico de urgência e emergência. É só emergência. Não compartilhei minha tela com vocês, né? Então, vou procurar aqui na base de dados da Cielo essas 3 palavras, né? Estudo epidemiológico, desenhos de estudo e emergência. Vamos ver se a gente acha aqui um estudo epidemiológico. Não tem, de emergência. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver desenhos de estudo, para ver se pega direto o que a gente vai trabalhar depois.
que achou? Vou filtrar aqui, por enquanto, só os que tiver em português para ficar mais fácil para a gente, tá? Esse é um outro problema, tá, gente? Artigo bom geralmente tá em inglês, tá? Não tá em português. Tá? Esse é um grande problema aí nosso, nós temos que aprender pelo menos a ler. Pelo menos a ler em inglês, tá? Não precisa falar e escrever outra coisa, mas pelo menos tá lendo, tá? Jenny, não achei nenhum aqui de emergência, mas vamos trabalhar aqui um que eu acho que pode interessar todo mundo, aqui a associação entre a inatividade física e o excesso de peso. Vamos dar uma olhada, tá? Tá na Revista Brasileira de Epidemiologia, que é uma revista muito boa, tá, gente? Uma revista muito boa, é uma revista do governo e que é muito boa. Não sei qual que é o Qualis que ela tá agora, mas ela é uma revista bem conceituada, assim, é bem difícil de publicar. Ela é bem detalhista, tá? Então, primeiro aqui a gente vai ver o resumo. É interessante a gente ver aqui no resumo que o resumo só traz informações, não compartilhei com vocês, que o resumo só traz as informações referente àquele artigo, não traz informações de referências, não traz informações de outros artigos. Então, aquilo que eu quero ver nesse artigo vai estar aqui nos resultados e na conclusão. Agora que a gente está lidando com a epidemia, o que vai nos interessar muito nesses artigos é o método, tá? É a descrição desse método que nos interessa muito agora entender na epidemiologia, porque nos desenhos de estudos que a gente vai trabalhar, a gente precisa entender o que é esse tipo de estudo aqui. Por que a gente trabalha, a epidemiologia pega tanto nessa questão dos desenhos de estudo? Porque, principalmente na área da saúde, esses desenhos de estudo são os mais aplicados dentro dos estudos realizados. Então, a gente precisa, pelo menos, conhecer essas características. E isso se aplica também a outros tipos de estudos que derivaram da epidemiologia. Inclusive, para o pessoal da biologia, a gente tem hoje a epidemiologia ambiental, né, que trabalha com essa visão da parte ambiental junto com a área epidemiológica, né? Que nem a minha linha de pesquisa é muito voltada para a parte da epidemiologia ambiental, né? Por conta do meu mestrado e do meu doutorado terem sido o tema, né, do mestrado e do doutorado foi justamente essa relação de um fator ambiental e a sua relação com a saúde. Então, isso vocês também, o pessoal da biologia também pode estar utilizando nos seus trabalhos. Então, muito nos interessa aqui a questão do método, tá? Aí a gente vai aqui para o estudo e vem aqui, então, um artigo falando de onde que é, o resumo, que aqui está separadinho. Então, o que esse artigo descobriu? Os resultados indicam associação entre a atividade física e excesso de peso somente entre os participantes masculinos. A investigação dessa diferença entre os sexos é fundamental, o que nos motiva a sugerir a adoção de estudo com desenhos mais adequados. Então, vejam que o próprio artigo está falando o seguinte: nós achamos esse resultado, mas nós achamos que precisa de mais, que só isso aqui é pouco. Então, quando a gente tem esse tipo de conclusão, a gente já vê que é um bom trabalho. Por quê? Porque os trabalhos, eles não se. Um trabalho só não vai explicar tudo, tá? Um trabalho só nunca vai dar uma resposta. Por isso que a ciência nunca para. Porque um trabalho só não dá todas as respostas, né? Vejam agora pela questão do Covid. Quantos trabalhos estão saindo para a gente conseguir ter uma visão real do que está acontecendo? Tá? Então, aí a primeira parte vem a parte da introdução. A minha professora de mestrado e doutorado, minha orientadora, na verdade, desde a iniciação científica,
até o doutorado, a Ignote, que foi professora, que era professora de epidêmio durante muitos anos aqui, foi minha professora de epidêmio na faculdade, e aí ano passado não, ano retrasado ela se aposentou, e aí eu acabei assumindo então a disciplina dela. Ela fala o seguinte, que a introdução é a parte que os alunos mais gostam de ler. Por quê? Porque a introdução, ela traz respostas. Só que ela traz respostas de coisa que todo mundo já sabe. Então, todo mundo gosta de ler introdução, por quê? Porque a introdução traz resposta. Então, olha aí o primeiro parágrafo, ela já fala assim: a obesidade é uma doença crônica multifatorial, resultante do acúmulo do tecido gorduroso, regionalizado em todo o corpo, em decorrência de diferença positiva entre o consumo e o gasto energético. Então, ela já te dá a resposta. Você não precisa pensar, você não precisa analisar, você não precisa fazer nada. Você já sabe, ó, obesidade é isso. Tá vendo? Ela te dá a resposta. E isso dá vontade de ler porque você entende facilmente o que está escrito. Só que a introdução, vejam que toda linha da introdução tem esse númerozinho aqui, que é a referência, tá vendo? Então, o que tá aqui na introdução, ó, tá vendo? Toda linha termina com uma referência. Por quê? Porque, gente, tudo isso aqui que tá aqui é coisa que a gente já sabe. Ou coisa que já souberam, que os pesquisadores já pesquisaram, que já tem certeza. Tá? Então, sempre o que tiver na introdução são coisas que já se conhece. Isso é útil? Claro, é útil para você entender aquele tema. Mas o que é interessante não está na introdução, porque a introdução é justamente o que a gente já sabe. O que é interessante é o que vai estar na discussão, que é o resultado novo. Só que a discussão, a gente tem que ter atenção para ler, porque a discussão não traz a resposta pronta. Ela traz o indagamento. E aí todo mundo foge da discussão. Os alunos gostam de ler introdução. E a introdução, se tem uma parte que dá para pular, é a introdução. Porque a introdução traz respostas daquilo que a gente já sabe. A não ser que você não conheça aquele tema. Aí você precisa da introdução. E esse é o papel da introdução. O papel da introdução é dizer para você o que é que vai ser apresentado. Para que isso? Para aquelas pessoas que nunca viram aquele tema ter uma noção do que vai acontecer. Então, esse é o papel da introdução. Ela não traz nada novo. Ela só traz o que a gente já sabe, ou o que o mundo já sabe, ou que os pesquisadores já sabem. Tá? Então, tenham esse cuidado. Se querem a coisa nova, não é a introdução que vocês vão ler. A introdução é coisas que todo mundo já sabe. Depois vem o método, que na epidêmio e também pessoal que está fazendo bioestatística junto, é a parte que nesse momento mais nos interessa. Tá? Porque aqui no método vai dizer, primeiramente, quando for estudo epidemiológico, ele já traz de cara o tipo de estudo. Tá? Isso tem que ter claro, qual é o tipo de estudo que está sendo feito. Então, aqui ele já fala, ó, é um estudo transversal. E é aqui que está a chave do negócio. Se eu não sei o que é um estudo transversal, daqui para frente, o que eles escreverem, eu vou achar que é verdade. E é aí que é a questão da revista ser boa ou não. Porque quem faz avaliação nas revistas são também estudiosos. Se é um cara que entende do assunto, ele vai saber corrigir. Se é um cara que não entende, ele não vai dar conta de corrigir. Tá? Então, esse é um problema. E aí, por que a revista C faz as coisas erradas? Porque a revista C não procura também bons corretores, enquanto as revistas A procuram bons corretores. Então, também tem esse detalhe. Tá? Então, aqui está falando do estudo transversal, e aí a ideia é, então, que vocês, dependendo do tipo de estudo que está aqui, lá na atividade, vocês procurem o que é esse tipo de estudo para responder a atividade.
E aí ela fala assim, em que participam adolescentes com idade de 10 a 14 anos, de ambos os sexos. Esses adolescentes foram identificados a partir de uma investigação mais ampla, que teve por objetivo estudar fatores associados à anemia ferroprima em crianças e adolescentes matriculadas na rede pública de ensino da cidade de Salvador. Então, esse estudo é um estudo dentro de outro estudo. Tá? Tem um estudo por trás disso aqui, e eles pegaram os dados já desse estudo. Ok? Um estudo transversal tem que me dar a característica em relação ao tempo e ao lugar. Então, aqui no resto da metodologia, ele tem que me dizer quem foi que ele pesquisou, ele já me disse quem. Onde ele pesquisou e em que tempo ele pesquisou. Lembra lá da nossa segunda aula? Quem, onde, quando. Sempre tem que apresentar isso quando se fala de epidemiologia. Então, vamos lá. O processo de amostragem no estudo original envolveu desenho complexo, valendo da estratificação da escola em 2 níveis, municipal e estadual, seguindo o procedimento de amostragem com conglomerados em 3 estágios. Aí, o pessoal que está fazendo bioestatística junto já entendeu aqui que esse processo de amostra, ou seja, não trabalhou com todas as crianças, pegou apenas um grupo, porque é apenas uma amostra, e fez aqui para selecionar a sua amostra, juntou dois tipos de amostragem. A amostragem estratificada e depois a amostragem por conglomerados, tá? Que pode ser feito para que a pesquisa fique mais bem elaborada. Segundo e os últimos pelos alunos, para estimar a prevalência de sobrepeso em crianças de 10 matriculados na rede pública, adotou-se uma prevalência do excesso de peso de 10%. Então, aqui foi como eles definiram quem que estava com excesso de peso. E o tamanho da amostra determinado foi de 604 escolares. Então, eles precisavam ver 604 crianças. Este valor foi acrescido no percentual em torno de 35%, prevendo as possíveis perdas. Então, assim, eles precisavam, para fazer a pesquisa, 604 crianças. Só que, como tem algumas que vão desistir, que não vão dar resposta, que vai deixar em branco, eles já aumentaram um pouquinho para que tivesse um resultado bom. Então, eles coletaram ao todo 815 adolescentes. Devido às questões logísticas de campo, as informações foram extraídas de 6 distritos dos 12 existentes em Salvador, onde foram observadas 117 escolas estaduais e 173 municipais. As escolas estaduais comportaram 58 mil, as municipais, cerca de 17 alunos da rede estadual e 4 da rede municipal de cada escola foram selecionados para constituir a amostra. Então, baseado no valor total, eles pegaram a amostra estratificada nessa quantidade. Tá? Então, em cada escola estadual foi 17, em cada escola municipal foi 4. Então, aqui ele nos explicou como que ele fez a amostra. Mas ele não me disse ainda onde foi. Disse onde foi o estudo, né? Só não me disse quando que foi esse estudo. Vamos continuar aqui. O peso foi obtido com uma balança, então aqui ele vai explicar como ele fez o levantamento das variáveis, tá? Eu não vou estar lendo para não ficar cansativo, mas isso aqui é importante. Cada variável precisa ser explicada, né? Como que foi feita, para saber como que foi respondido e perguntado, né? Tá. Ainda está explicando as variáveis, ó, como que foi perguntado, como que foi categorizado, isso é muito importante, tá? Explicou quem foi excluído, né? Então, quem os critérios de exclusão, ó, quem tivesse gestante ou nutrizes ou portador de traumas físicos foi excluído, ou quem tivesse com IMC abaixo de 5 também foi excluído. Os pesquisadores, os entrevistadores tiveram que ser treinados, né, para ter uma boa resposta. E inicialmente proceder-se, aí aqui ele vai falar da análise estatística que foi feita com os dados.
Então, a primeira parte, o que eles fazem? A primeira parte, eles explicam o método e a amostra. A segunda parte, eles explicam como que foi feita as variáveis, né, como foram coletadas. A terceira parte explica o cálculo que foi feito e, por último, a questão da aprovação de ética. Tá? Vejam que aqui tem um problema, embora seja uma revista muito boa. Deixa eu ver se lá no título eles colocaram. Associação entre Natividade no Salvador, mas não diz quando, vocês estão vendo? Então, aqui, na verdade, ó, mesmo sendo uma revista boa, eu já encontrei um problema aqui no método. Tá? Porque ele não diz em que período o trabalho foi feito. Ele só diz onde e quando. Oh, desculpa. Com quem e onde, mas não diz quando. Tá vendo? Quando é que essa revista foi, quando é que esse estudo foi realizado? Eu não sei. Então aqui já tem uma falha, tá vendo? Isso que é uma revista boa. Ah, mas então o estudo tá todo ruim? Não, né? Não tá todo ruim, tá, gente? Não é assim. Só que a gente, quando vai ler, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes. Tá? Vamos ver se aqui nas figuras falam o período. Ah, aqui nas figuras apresentou, ó. Esse período aqui devia estar lá no método. Então, aqui a gente tem uma pequena falha. Não nos falaram qual foi o período do estudo. E o período do estudo, ele tem que estar descrito no método. Tá vendo, gente? Eu peguei isso aqui aleatório, não foi nem de propósito. Tá? Então, vejam aqui, ele apresenta, ó, é 2008. Eu preciso saber disso no método. Eu preciso saber quando o estudo foi feito, porque isso faz uma enorme diferença. Tá? Então, aqui está falando o período que foi feito. Foi 2008. Aí ele vai trazer os resultados deles. Então, essa parte dos resultados também é muito importante que a gente consiga ler esses resultados, tá? E aqui vai entrar a questão da bioestatística. Tá? Se eu pego uma tabela como essa aqui, tá? E eu consigo ler o que é essa razão de prevalência e o que é esse intervalo de confiança, beleza, eu só olhando essa tabela aqui, eu já sei o resultado. Tá? Só de olhar essa tabela aqui, eu sei que o valor significante foi do masculino e o valor do feminino não foi significativo. Como é que eu sei isso? Você é uma gênia? Não, eu não sou uma gênia. Eu vejo pelo intervalo de confiança. Toda vez que o intervalo de confiança passa do zero, ele não é significante. Então, para o sexo feminino, não foi significativo o resultado, só foi significativo para o sexo masculino. Ah, professora, mas eu faltei a essa aula de bioestatística e eu não consigo, só olhando a figura, entender o resultado. O que eu faço? Vou ler o texto. Porque aqui no texto tem que me dizer essa resposta. Sabe por quê? Porque ninguém precisa ser gênio para ler texto. Só precisa ler com atenção. Então, eu olhei a resposta olhando pela tabela. Mas eu podia ler o texto, que eu vou ter a mesma resposta. Ó. A análise multivariada foi processada para associação entre inatividade física e sobrepeso, obesidade segundo o sexo. Os resultados estão apresentados na tabela 2. Os dados do presente estudo indicaram associação positiva e estatisticamente significante entre inatividade e sobrepeso somente para o sexo masculino. Viu? Que foi o que eu vi lá na tabela. Tá? Então, o que o resultado traz? Além do resultado trazer as imagens, né, as tabelas que vão nos ajudar a entender esse resultado, o resultado, ele descreve o que está nessa tabela. Então, se você olha a tabela e você não conseguiu entender a tabela, porque tem uma análise estatística que você não conhece, você lê o resultado, porque o resultado tem que te dizer o que está ali naquela tabela.
O resultado vai te dizer o que está mais importante naquela tabela e o que, que você tem que olhar ali naquele resultado. Tá? Então, essa é outra dificuldade que o pessoal tem. Olha a figura, não entendeu, já nem quer ler mais o artigo. E não é, porque esse descritivo aqui do resultado, esse descritivo do resultado, ele vai te mostrar justamente isso. Ele vai ler para você essa tabela. Essa é a função. Então, se você não consegue ler, você lê o descritivo. Com mais atenção, é claro, porque você não entende. Então, aí outro detalhe, não entendi nada, eu volto então aqui para análise estatística, que tem que estar aqui, e vou tentar entender o que eles fizeram. Tá? Faço essa análise. Ah, não entendi? Tento ler o resultado novamente. Aí não entendi, aí eu vou ter que procurar, então, um estudo sobre isso. Tá? Para mim, para aprender. Tá? E aí depois vem a parte da discussão. Por que, que a discussão é tão difícil de ler? Essa discussão aqui é bem pequenininha. Por que, que a discussão é tão difícil de ler? Porque a discussão, a ideia dela é dizer o que, que eu descobri no meu estudo, então o que, que é o resultado que eu descobri e quem mais descobriu esse resultado igual ao meu e quem descobriu diferente que eu. Essa é a ideia da discussão. Então, a discussão, ela está montada nesse formato. Eu vou apresentar o meu resultado e vou dizer quem concorda comigo e quem não concorda e vou colocar as hipóteses que eu penso que explicariam isso que está acontecendo. Tá? Então, vocês querem ver aqui, ó? Vou dar o exemplo só do primeiro parágrafo, ó. A prevalência de sobrepeso no presente estudo se associa às mencionadas em outros trabalhos, envolvendo adolescentes como aqueles desenvolvidos por Silva, Ramos, Ribeiro. Então, olha só. O que eles acharam? A prevalência de sobrepeso, né, no sexo masculino. Foi o que estava lá na tabela. Então, eles acharam a prevalência de sobrepeso. Esse resultado é igual o resultado do Silva, do Ramos e do Ribeiro. Contudo, então foi diferente, ó, o resultado foi menor do que aquele registrado por Anjo, Silva, Dutra, Teres, Nunes e Suendes. Então, acharam o resultado menor do que essas pessoas. Então, veja, primeiro eu digo o que eu achei, depois eu digo o que os outros encontraram. O que foi igualzinho o meu e depois o que foi um pouco diferente. Aí segue. Com relação à prevalência da obesidade, o achado desse estudo é compatível ao indicado em outros trabalhos. Então, de novo, apresentei o meu resultado, que é a prevalência da obesidade, e digo, é compatível a outros estudos, como o Ramos, o Teres e o Sunet. Entretanto, esse valor é menor do que aqueles registrados por outros autores, como o Silva, o Anjos, o Silva, o Siqueira, em estudos realizados em diversas regiões do país. Então, veja, ele apresenta o resultado dele, ele diz quem é igual e diz quem é diferente. Então, não é uma coisa tão clara. Eu preciso ter um pouco mais de cuidado para entender o que está escrito ali. Por isso que o pessoal não gosta de ler discussão. E aí segue, ó. Aí ele vai dizer aqui a hipótese que ele pensa que explique esses resultados. Então, ele diz o seguinte, ó, os critérios adotados para o diagnóstico de sobrepeso em cada estudo podem justificar a variabilidade observada. Então, ele está tentando explicar por que, que o resultado não é igual em todo mundo. Ele acha que é o diagnóstico da obesidade que pode ser diferente. Então, ele determinou a obesidade dele, que nem ele botou lá no método, que a gente leu, como que ele classificou a obesidade. Lembram? 5% acima do peso. Outros estudos podem ter determinado 10%, podem ter determinado 15%. Aí ele continua. Contudo, independente desse critério, destaca-se, um modo geral, o crescimento das prevalências de ganho de peso entre os adolescentes em todas as macro-regiões do Brasil, especialmente na região Sudeste e Sul. Na região Nordeste, quando se compara os indicadores ponderais ao longo do tempo, observa-se atualmente uma tendência de elevação das prevalências do excesso de peso para valores compatíveis àqueles registrados para a região mais rica do país. Então, veja, ele está tentando explicar o resultado que ele achou.
Então, primeiro ele diz assim, ó, eu acho que o resultado foi diferente porque o método é diferente. Mas esse resultado mostra um aumento do ganho de peso dessas pessoas no Brasil inteiro. Então, ele está mostrando as hipóteses deles. E assim, gente, vai seguir todo o resto da discussão, apresentando o seu resultado e discutindo com essas pessoas e levantando a hipótese do que pode ter acontecido. Tá? E depois ele termina, então, com a conclusão dele. Tá? Então, vejam que, com certeza, a parte da introdução, ela é mais fácil de ler. Tá? Ela é mais fácil de ler. Só que ela não é a que traz as coisas novas. Onde vai ver as coisas novas é na discussão e nos resultados. Então, se vocês querem, se vocês estão estudando, por exemplo, nesse artigo aqui, vocês querem saber se teve o que o título promete, vocês vão ver na conclusão dele, se teve ou não. Tá? E aí, o que vocês vão focar para fazer o trabalho? O que vocês vão focar é na leitura como um todo, mas principalmente nessa parte do método. Entender o que é tipo de estudo, onde ele explica o que é o tipo de estudo, onde ele explica como ele fez a amostragem, onde explica as variáveis utilizadas e onde explica, depois separadamente, a análise estatística. E aí, os principais resultados e as limitações. Onde que eu encontro as limitações, gente? Geralmente, lá no final da discussão, os autores trazem as limitações desse estudo. Porque, como eu falei lá no início de vocês, nenhum estudo dá conta de tudo. O estudo dá conta de uma partezinha só. Uma pequena parte sobre aquele tema. E aí a gente tem que explorar, dizer que, eu me limitei a fazer só isso aqui. Tá bom, todo mundo tem limitação, não tem estudo perfeito, não tem estudo totalmente completo. Todo estudo tem limitação. Tá? Então, fiquem atentos também a isso. Tá? A limitação do estudo. É importante identificar. Tem estudo que não coloca a sua limitação. Tá? Esses estudos que não colocam a limitação, a gente já tem uma noção que, assim, não é tão bom. Porque todo estudo tem a sua limitação. Todo estudo vai até um ponto e deixa a coisa para trás. Então, a gente tem que assumir o que a gente fez e o que a gente deixou para trás. Tá? Então, fiquem atentos também a essa limitação, para saber o que ele respondeu e o que ele deixou para trás. Tá? Então, estudos bons sempre trazem as suas limitações. E deixam claro isso, tá? Deixam claro quais são as limitações do estudo. Isso não é desvalorizar o estudo, pelo contrário. Isso é dizer que o que você fez foi até esse ponto, e isso já está muito bom. Tá? Então, fiquem atentos também a essa parte da limitação, que muitas vezes os alunos não conseguem identificar o que é a limitação. A limitação é aquilo que o estudo deu conta de fazer. Ele deu conta de fazer até aqui, mas dali para frente ficou para outro estudo. Tá? Isso é importante apresentar. Tá? É importante apresentar essas respostas. Tá? E aí, fiquem muito atentos quando forem ler o método, para entender o que parte do método, cada parte está explicando, o que o método está trazendo. Tá? E aí, vejam, é claro que a gente corre o risco de, às vezes, não ter a resposta para aquele método. Tá? Estudos transversal se caracterizam por um recorte no tempo. Vocês vão ler, quando a gente for apresentar lá desenho de estudos, vocês vão lembrar de eu falando disso. Estudos transversais são aqueles que são um recorte no tempo.
Se é um recorte do tempo, a primeira coisa que tinha que estar apresentando aqui é o período de tempo, e não apresentou. Eu não sei se foi, embora aqui na tabela a gente veja que é 2008, eu não sei se foi 2008 inteiro, se foi só alguns meses de 2008, eles não falam, tá? Então, aí que a gente já vê uma pequena falha na hora de descrever o método. Perguntas, pessoal? Não? Conseguem ler tranquilo um artigo fazendo a interpretação correta? Então a gente tem que tomar esses cuidados quando a gente vai fazer as leituras. Por isso que uma leitura de um artigo deve ser feita assim com calma, né? Focado naquilo que você quer ler. Às vezes é melhor você ler um artigo só bem lido do que ler 10 que você não entendeu pata vida nenhuma. Tá? Então tomem esses cuidados quando forem ler esses artigos, tá? Existem, e aí voltando para a questão lá dos indicadores, existem vários artigos sobre indicadores de saúde, tá? Vários. Dentro da epidemiologia, uma das coisas que mais se publica são indicadores de saúde, né? Então fica aí a dica, né, para vocês se familiarizarem com os indicadores, porque lembra que eu falei para vocês que a gente não pode... Não, eu falei na bioestatística, que a bioestatística tem um detalhe igual aqui na epidemia. Toda a palavra nova que a gente aprende, a gente não pode esquecer. Tá? Então, assim, quando eu falei lá para vocês dos indicadores de mortalidade, os indicadores de morbidade, os indicadores de mortalidade infantil, os indicadores de taxa de mortalidade materna, esses a gente não pode esquecer mais como eles são feitos e o que eles indicam. Tá? Então, é interessante procurarem artigos que falem sobre os indicadores para vocês conseguirem verificar quais que são as hipóteses para as explicações dos indicadores. Então, o que explicaria aqueles números? E aí tem vários estudos sobre indicadores na internet, tá? Vocês vão encontrar milhares de estudo de indicador. Por que vão encontrar? Porque é um estudo fácil, porque calcular indicador não é difícil, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Calcular indicador não é difícil, é fácil e dá uma boa resposta. Então, com aquele indicador, eu consigo levantar várias hipóteses do que está acontecendo. Por isso que quando vocês lerem um artigo de indicadores, eu preciso focar na discussão, gente. Na discussão, porque é na discussão que vai ter, né, as principais explicações daquele indicador. Então, lembra que eu falei para vocês, indicador é o que indica alguma coisa, e eu preciso do indicador para fazer a mudança. Então, é na discussão que eu vou encontrar esses pontos de mudança, tá? Bom, eu acho que era isso dos artigos, tá? E essa aula de hoje vai dar, então, o embasamento para vocês responderem, né, àquela atividade, que é até o dia 7/10. Ainda vão ter aí 2 semanas para escolherem um dos 5 artigos que eu coloquei lá. Vocês podem escolher qualquer um, ou aqueles que interessar mais vocês, né? Um dos temas que interessar mais vocês. Embora para o pessoal da biologia não teve nenhum, assim, específico da área da biologia, mas eu acredito que os temas que estão lá são de interesse de todo mundo, né? Mortalidade infantil é interesse de todo mundo, hipertensão, óbitos neonatais, coisas que podem acontecer com todo mundo, né? Então, interessa a todo mundo, eu acredito, de uma maneira geral. Tá? Então, vai dar esse embasamento para vocês fazerem essa atividade.
E aí, em relação a outra atividade que eu também já deixei disponível lá para vocês, é para entregar só no final de outubro. Mas como o pessoal estava querendo adiantar, né? Eu deixei lá na sala já o filme, tá? O filme Contágio, que é um filme muito interessante para se ver nessa época de pandemia, então nem se fala, tá? Ele tá o link lá, gente, do filme Contágio, o link para o Drive, porque eu tentei carregar na sala e não carrega porque ele é muito pesado, tá? Mas eu botei o link do Drive para vocês poderem assistir, quem ainda não assistiu, e aí vocês assistam e respondam o formulário e me mandem a resposta, tá? Só não esqueçam que é à mão, tá? Façam à mão e aí me mandem a resposta por foto, tá? Também para quem quiser ir adiantando, certo? Na aula que vem, a gente vai trabalhar sobre os sistemas de informação. Então, na aula que vem, a gente vai saber da onde vêm os dados para trabalhar os indicadores, que são sistemas de informação em saúde. Tá? E aí a gente tem também sistemas, nós temos também sistemas ambientais, que eu vou aproveitar que está o pessoal da biologia e vou comentar também de onde vêm esses dados ambientais que a gente trabalha. Tá? Talvez vocês conheçam algum e podem também compartilhar, mas os que eu conheço da parte da biologia eu compartilho também na próxima aula, esses sistemas de informações. Então, a gente vai ver esses sistemas de informações da área da saúde para poder calcular esses indicadores. E aí, na próxima aula, a gente vai começar a fazer os cálculos desses indicadores, tá? Que é para vocês já começarem a pensar como vão fazer o banner de vocês, que é a nossa última atividade lá do semestre. Tá? Então, as próximas aulas aí, a gente já começa a conhecer esses indicadores e ver as possibilidades desses indicadores para vocês depois trabalharem lá no banner. Certo? Perguntas, pessoal? Não? Tudo tranquilo? Semana que vem vai ter... Natasha, a princípio, sim, vai ficar o grupo reduzido, aqueles que tem alguns que desistiram, né? Vai acabar ficando reduzido. Só se a pessoa ficar sozinha, que aí me avisa para colocar em outro grupo, tá? Mas a princípio, se ficar pelo menos de dupla, continua o grupo, tá? Porque senão eu sei que não é todo mundo que está fazendo, né? Eu não corrigi ainda o primeiro fórum de vocês para saber quantos desistiram, né? Mas aí, se ficou sozinha, só que avisa. Mas aí você está sozinha? Ou tem mais alguém com você ainda? Tá, aí você avisa. Se não tiver, agora eu vou fazer, vou ver se já corrijo o primeiro fórum de vocês. Tá, beleza, aí ficaria de dupla mesmo. Professora, então a resenha do filme a senhora quer manuscrita também, né? A resenha também manuscrita, tá? É bem a percepção de vocês, tá? Eu não quero resenha de internet, nem resumo de internet, porque esses aí eu já sei de cor também. O filme é muito bom. É um filme de Hollywood. Então é muito bom, e é com Matt Damon, enfim. Vocês vão gostar do filme, é muito bom de assistir, né? Só que fiquem assim, prestem atenção no lado epidemiológico do filme. Tá? O filme é uma aula de epidemiologia, explica vários pontos do que a gente está estudando e o que a gente ainda vai estudar. Então, tentem ficar atentos a esses pontos que o filme explica sobre o lado epidemiológico, tá? Lembrando sempre aqueles quem, onde, quando, para que servem os indicadores, o que a gente faz com os números, né? Quais que são as ações. Tentem ficar prestando atenção nesses detalhes. E também o detalhe do item do causador, tá? O ponto causador, né? O que causa todo o problema.
tá? Tem uma discussão maior, e eu não sei se alguém aqui já assistiu o filme, mas tem uma discussão maior por trás que eu acho interessante vocês ficarem, observarem, né? Esses detalhes que tem, né, sobre a questão do que tem por trás do causador da pandemia, né? Que vocês vão ver que assim como esse filme foi feito em 2016, tá, gente? Então foi bem antes do coronavírus. Mas vocês vão ver que tem uma relação muito forte com o coronavírus. Tá? Uma relação, mas muito, muito, muito forte com o coronavírus. Tá? Então fiquem ali de olho. Eu vou mandar para vocês no grupo. Semana que vem vai ter um curso pelo o pessoal do programa aqui de Ciências Ambientais, do PPGCA, que é o meu programa de formação, né? Do meu mestrado e do meu doutorado. Eles estão fazendo um ciclo de palestras, né? Muito interessante, tá? Que eu estou tentando encontrar aqui no meu material, aqui no WhatsApp, eles me mandaram pelo WhatsApp, mas eu já não lembro qual grupo que foi que mandou, deixa eu pegar um nome aqui do evento, eu esqueci. Esqueci o nome do evento, mas vai ser dia 28 e dia 29, tá? Que vai falar sobre os trabalhos de formação de cientistas, tá? Vai explicar isso. Aí eu vou ter uma fala, né, sobre busca por revistas científicas, que é, na verdade, basicamente o que vocês viram hoje, e depois tem um simpósio acadêmico no final. Começa às 6h30 da tarde e termina às 8h30, tá? E no dia 29, que é na quarta, vai ter a questão da leitura científica com a professora Carla. Depois vai ter uma palestra com o Dejair, que foi meu colega de doutorado, que é o eu biólogo, né, e para o pessoal da biologia. E por último vai terminar uma palestra com a professora Áurea sobre como, onde e para que publicar. Tá? É bem interessante esse material que como que fala, esses temas que eles levantaram, gente, porque são coisas que vocês na graduação, às vezes, demoram para despertar, tá? E aí, quando chega lá no TCC, fica todo mundo maluco, tá? Então, assim, quem tiver disponibilidade, eu vou mandar depois o folder lá do link onde é para se inscrever, tá? Quem tiver tempo e disponibilidade, façam, vale a pena, tá, gente? Vale a pena mesmo. É voltado mais para o pessoal do mestrado, que está entrando agora na pesquisa, mas eu acho que para vocês vale muito a pena, porque vai ajudar muito vocês nesse processo ainda da universidade, principalmente quem ainda vai fazer TCC, tá? Vai ajudar muito. Então, fica aí o convite também para vocês. Alguma pergunta, pessoal? Não? Tudo tranquilo? Nada? Alguma coisa aleatória sobre Covid? Tá voltando a terceira onda? Tá chegando a terceira onda, quarta, quinta, sei lá qual é a onda que a gente tá já do Covid, a terceira? Não? Tudo bem, então tá bom. Professora, a Oi. atividade do artigo eu já enviei. A senhora mandou, né, que eu pedi. Sem problema. Bom. Sem problema, eu vi que já teve 3 pessoas que enviaram. Eu só não vou corrigir agora, tá? Eu deixo para corrigir depois que todo mundo enviar para ter um padrão de correção, tá bom? Mas do fórum eu vou tentar ainda corrigir essa semana, tá? E já liberar a nota de vocês. Do primeiro fórum avaliativo. Tá bom, pessoal? Então, se ninguém tem mais nenhuma questão, a gente fica por aqui hoje. A gente se encontra semana que vem para ver os sistemas de informação, que eu acho que vocês vão gostar bastante de ver os dados que a gente tem disponível para trabalhar aí aqui no Brasil. Tá bom?
Até semana que vem, então, e prestem bastante atenção aí na leitura dos artigos. Fiquem atentos. Tchau, bom final de semana para Tchau, todos. tchau. Obrigado. Para vocês também. Até, Eduardo.